Como uma pessoa pode descobrir o seu chamado? Boa, muito boa essa pergunta também. Eu acho que essa é a grande pergunta da humanidade, né? Como descobrir o meu propósito, como eu descobrir o meu chamado? E eu acho que antes dessa pergunta, pastor Vinícius, vem algo que é primordial, né? Jesus, em uma conversa com Pedro, ele vai perguntar, Pedro vai falar, né? Quem você é, Jesus? E Jesus vai responder com uma nova pergunta: quem eu sou para você? E Pedro responde: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus fala para Pedro, né? Quem te revelou isso não foi espírito nem a carne, mas foi a revelação do Pai. Foi o Pai quem te revelou. Eu acho que o grande desafio não é a gente saber aquilo que a gente tem que fazer, mas primeiro a primeira pergunta é sobre quem você é. Antes de saber o que você foi chamado para fazer, primeiro você tem que saber quem é você. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, a palavra do Senhor vai falar quem nós somos, né? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, nação santa. Vocês foram chamados para anunciar a grandeza daquele que os transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a partir do momento que você entende que você é um filho de Deus, você vai fazer aquilo que o pai te chamou para fazer. E guarde isso para você. O filho só faz aquilo que vê o pai fazendo. Então não se preocupe com o que você tem que fazer. Lembre-se sempre da sua identidade, porque a partir do momento que você reconhece a sua identidade em Cristo, então você está habilitado para fazer obras ainda maiores do que Ele te chamou para fazer. Pastor, e como é que tu lida com a inveja, com a crítica? Porque a gente sabe que quem tá no ministério, quem está envolvido em coisas grandes, sempre é muito atacado muitas vezes, né? E a importância da estrutura emocional também para aprender a lidar com essa pressão em cima. Muito bom, boa pergunta essa e eu trato de uma forma muito pessoal, Pastor Vinícius, e eu não levo a sério críticas de quem eu nunca receberia conselhos. Tem uma frase que diz isso. Nunca aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada, né? Eh, eu acho que é muito perigoso tanto a crítica quanto também o elogio, porque se a crítica nos paralisa, o elogio também é aquilo que nos move. Tem que ter o mesmo peso, né? Por isso que o senso de propósito tem que ser muito ativado naquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque se o crítico me paralisa, aquele que me elogia também vai fazer eu me mover por isso. Então, eu acho que nós precisamos filtrar a voz de quem fala conosco, quem são vozes de influência sobre nós. Porque nem tudo aquilo que as pessoas estão falando precisa ser bem aceito e validado. Então, eu deixo esse conselho para você que está ouvindo, né? Não aceite críticas de quem você nunca receberia um conselho, né? Tem pessoas que vão te odiar por aquilo que você faz e fala, e tem pessoas que vão te amar por isso também. Esteja sensível à voz de Deus, né? E seja fiel àquilo que Ele te chamou para fazer, porque o fato de você se posicionar o fato de viver o nosso propósito vai incomodar muita gente que ainda não encontrou o seu propósito de vida, né? Então volto a falar aquilo que eu disse aqui agora. É melhor ser aprovado por Deus do que ser aplaudido pelos homens. Se a crítica não nos paralisa, o elogio também não é aquilo que nos move. Pastor, e qual que é o papel da oração no teu propósito? Qual que é o papel da oração? Porque a gente sabe que a oração, ela faz toda a diferença na vida do líder. Hoje a gente vê muitas pessoas que não têm um tempo de oração, eles têm tempo para muitas coisas, menos para oração. Uhum. Como esse tema da oração te confronta e como que é a tua vida de oração, a tua entrega para Deus nesse sentido? Muito bom. A oração é um hábito, né? Que deve fazer parte da vida de toda e qualquer tipo de pessoa. Eu acho que a maior incoerência que existe, Pastor Vinícius, é a gente desejar passar a eternidade com Cristo, mas não ter tempo para Ele aqui na Terra. Então, não faz sentido você dizer que ama a tua esposa se você não fala com ela todos os dias, em todos os momentos, se você não se relaciona com ela. E a oração é a maneira da gente se relacionar com Deus. Para pensar. Tem várias maneiras de Deus falar conosco. Através da Bíblia, da palavra, através de uma pregação, através de um profeta. Tem várias maneiras que Deus pode falar, mas só existe uma maneira da gente falar com Deus, através da oração. Quem ora consulta aquele que já nos viu no futuro, né? E a oração é a maneira da gente se relacionar e é a maneira da gente receber tesouros do Pai, porque a palavra do Senhor vai nos ensinar isso, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o Pai que te vê em secreto. Tem coisas que a gente só recebe de Deus quando é
em oração, quando a gente entra na oração. E eu sempre falo isso, né? Só existe uma oração que nunca foi respondida, aquela que ainda não foi feita. Porque toda oração que é feita, ela é respondida por Deus. Nem sempre da maneira como a gente quer. Às vezes Deus fala sim, às vezes Deus fala não, e às vezes Deus fala espera. Mas toda vez que a gente ora, a gente não só se relaciona com Deus, mas a gente também consulta aquele que já nos viu no futuro. Então, até quero deixar um conselho para quem está assistindo, né? Crie, desenvolva o hábito de falar com Deus, né? Ah, pastor, mas eu não sei orar. Fale como alguém que é um amigo, né? Fale com palavras simples, se relacione com ele diariamente, porque você vai ver que isso vai aumentar a sua intimidade com Deus dia após dia. Eu gosto de uma frase, se eu não me engano, quem disse ela foi Paul Washer, e ele disse o seguinte, né? As redes sociais nos últimos dias vai provar para nós que a falta de oração não foi por falta de tempo. Às vezes a gente gasta 8 horas do nosso dia num celular, consumindo conteúdos de Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Netflix, e a gente não gasta 8 minutos do nosso dia na presença de Deus. É verdade. Então não está nos faltando tempo, o que está nos faltando é prioridade. Por quê? Deus nos deu todos os dias 24 horas, pastor Vinícius. Nós temos 8 horas em tese para trabalhar, 8 horas para descansar, 8 horas para fazer o que bem entender do nosso dia. Então, não nos falta tempo, o que nos falta é prioridade. Porque falta de tempo é a desculpa de quem perdeu tempo por falta de prioridade. E a palavra do Senhor vai falar, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, eu quero te desafiar. No seu dia, comece agradecendo a Deus, né? Comece a orar ali, já agradecendo pelo seu dia. Na hora do alimento, tem gente que às vezes não tem um prato de comida para comer, né? Então, agradeça pela comida que está no seu prato, na sua mesa. Agradeça pelo pão de cada dia. Agradeça pela sua família, porque o hábito de agradecer libera o fluxo de receber. Amém. Então, quando você começa a orar, você se relaciona com Deus e isso só vai trazer benefícios para a tua vida. 3 perguntas do nosso público. Vamos lá. Primeira pergunta: Deus ouve quem ora deitado? Muito bom. Essa é uma as perguntas curiosidade. do nosso Essa é uma público aqui. curiosidade. Eu acho que não só quem ora deitado, mas quem ora sentado, quem ora de pé. A oração de joelhos, a oração ela não tem poder em como você vai fazer. Ela não tem poder em quem ora, mas tem poder em quem responde. Então o importante é que você ore. Ah, pastor, mas se eu orar deitado eu vou dormir. Então guarde isso para você. Eu nunca vi um pai ficar bravo por um filho que pegou no sono enquanto estava no seu colo. Então é melhor você falar com Deus deitado do que você não falar com ele. Então ore da maneira como você quiser, não deixe de orar.